Pronto, gente. A pedidos, eu vou fazer aqui a demonstração da parábola do semeador, certo? Lá em Mateus capítulo 13, versículo 1 até o 9, eu vou ler. Diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra, enfim, caiu em meio os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu frutos a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Certo? Então, esta é a parábola, certo? Eu fiz aqui uma maquete, coloquei aqui os 4 tipos de terrenos, certo? Eu coloquei os cactos de verdade, né? Naturais, mas poderia ser aqui um isopor, apenas com desenhos presos em palitos de dente para colocar aqui. Aqui eu colocaria somente um desenho de um caminho, ou então somente deixava vazio. Algumas pedras, poderia ser em desenho também, certo? Quem desenha bem. Os cactos também desenhados, eu vi ontem numa loja um cacto feito de isopor, certo? Bem feitinho, dá para fazer. E de desenho também, você desenha um cacto e prende em palitos de dente, porque para enfiar no isopor. E aqui algumas flores e frutos que vocês vão ver, e sabendo desenhar ficaria legal também em desenho, principalmente se for para mostrar, para fazer a demonstração para criança, certo? Então a explicação da parábola é essa: o semeador saiu a semear, e a semente, e uma parte da semente caiu à beira do caminho. O caminho quer dizer, a beira do caminho, o que representa a beira do caminho? Representa todas as pessoas, qualquer uma delas, que ouve a palavra e não a recebe, não crê, não deixa que a palavra frutifique, entre em seu coração, certo? Então vem as aves, na parábola fala as aves, certo? Vem as aves e a comeram, certo? Essas aves na parábola simbolizam o inimigo, como este coração, que todos esses terrenos simbolizam o coração do homem. Como este coração não deixou que a palavra frutificasse em seu coração, veio o inimigo e arrebatou as sementes para que ela não crescesse, para que ela não nascesse, certo? Então, este coração ouviu a palavra, que é a semente, a palavra de Deus é a semente. O semeador é todo aquele que prega a palavra do Senhor, certo? Como ele não ouviu, não deu ouvidos à palavra, ouviu com seus ouvidos, mas não deixou que ela entrasse em seu coração, veio o inimigo e arrebata a palavra do seu coração, para que ela não cresça, para que ela não nasça, certo? E outra parte da semente caiu à beira, em meio ao solo rochoso, certo? E pela terra não ser profunda, tem muitas pedras, a semente até pode nascer, certo? Nasce, ela recebe, são todas aquelas pessoas que recebem a palavra de bom grado, se alegram e recebem, ela nasce logo, ela aceita logo, ela fica feliz, certo? Mas por não ter profundidade, o que é essa profundidade? Essas pedras simbolizam as adversidades da vida,
certo? Os problemas, certo? Então ela nasce logo, porque a terra é rasa. Então a sua raiz nasce, penetra logo naquele pouquinho de terra que tem, e ela nasce, cresce rápido, feliz. Mas vindo o sol, queima, porque ela não tem raiz profunda, ela não tem profundidade, tem muita pedra, ela não tem sustentação nela mesma, na palavra, certo? As dificuldades da vida, que são essas pedras, simbolizadas pelas pedras, vão fazer com que ela venha se entristecer. O sol simboliza justamente isso, a tristeza, a angústia, o sofrimento, certo? Então, vindo o sofrimento, vindo a angústia, vindo a tristeza, por causa dos problemas, o que acontece? Elas murcham, elas morrem, porque não tem profundidade. Elas não foram bem alimentadas da palavra, né? A palavra não foi tão forte em seus corações, né? Receberam alegre, mais por entusiasmo, com alegria, mas quando vem as adversidades da vida, representadas aqui pelas pedras, certo? E o sol, que é todo aquele sofrimento por causa da palavra, quando vem esse sofrimento, falta de emprego, doenças, morte na família, né? E aí vem aquela pergunta: onde está Deus? Né? Deus não está me vendo. Vem de todas essas angústias, esses sofrimentos, esses maus pensamentos, e aí faz com que a planta morra, que a planta seque, que ela não floresça, que ela não frutifique, que ela não cresça, que ela não permaneça, certo? Esse é o caminho, essa é a semente que caiu em solo rochoso. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. Essa também é uma semente, são corações que recebem a palavra de Deus, certo? Mas os afazeres, essas pessoas que aceitam a Cristo, que é a semente que caiu no meio de espinhos, os espinhos simbolizam o quê? As coisas do mundo. Vou deixar isso daqui em pezinho aqui, certo? Porque ela não está querendo entrar. Os espinhos simbolizam as coisas do mundo, os afazeres, os trabalhos, as preocupações com a vida, com o amanhã, com o que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que eu vou usar, né? Como será o amanhã. Essas são as preocupações da vida. São representadas pelos espinhos. As pessoas ficam sufocadas. A Bíblia fala lá na parábola que os espinhos cresceram e a sufocaram e ela se tornou infrutífera. Ela não deu fruto, certo? São aqueles corações que receberam a palavra de Deus, estão na igreja, mas eles não frutificam, eles não crescem, eles não dão frutos. Por quê? Porque eles estão mais preocupados com as coisas do mundo. Eles estão mais preocupados com as suas vidas. Eles preferem entre um passeio e ir para a igreja, eles preferem passeio. Entre ir para um aniversário, ir para uma festa ou ir para uma oração, eles preferem ir para a festa, certo? São pessoas que estão mais preocupadas com a sua vida social, com a sua vida secular, do que com a sua vida espiritual, certo? Estão mais preocupados com as coisas do mundo, e aí elas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera, certo? E aqui o caminho, né, é o coração perfeito, a terra boa. Uma parte da semente caiu em terra boa, certo? Esse é o coração que recebe a palavra, que dá ouvidos, a pessoa que busca a palavra de Deus, que busca crescer mais e mais, conhecer mais a Cristo, que realmente tem uma mudança de vida, certo? Então a Bíblia fala que essas pessoas, elas receberam a palavra desceu ao seu coração e frutificou, certo? Eu vou aqui representar com essas plantinhas. Então elas floresceram, que para frutificar precisa florescer, né? Então elas floresceram. Este é o coração
que recebe de bom grado a palavra de Deus. E aí elas crescem, elas frutificam, certo? Eu vou pegar ali os frutos que eu esqueci de trazer. Eu vou usar os frutos que eu tenho em casa, né? Eu ia pegar umas árvores ali, umas frutinhas, mas eu esqueci. E eu não tenho uva aqui, eu não tenho frutinhas pequenas. Eu vou usar o fruto que eu tenho em casa, porque o que quero representar aqui é justamente o coração que frutifica, certo? Então esses recebem a palavra, florescem e dão muitos frutos, certo? Vou botar aqui essa pimentinha aqui, uma cenoura bem grande aqui, tá certo? E eles dão muitos frutos, porque receberam de bom grado a palavra. E a palavra cresce em seus corações e elas frutificam, certo? Então, o que são os frutos? É a obra de Deus crescendo, é a vida do homem que recebe a Cristo evoluindo. Ele é uma mudança radical na sua vida. Ele deixa de ser aquilo que ele era no passado para ser aquilo que Deus quer que ele seja. E aí ele dá muitos frutos. Os frutos é a obra de Deus crescendo, certo? Os frutos crescendo tanto na vida do homem, na vida pessoal dele, como também na igreja, certo? Então, todos esses terrenos aqui simbolizam o coração do homem. A beira do caminho é aquele que ouviu a palavra, mas não recebeu, não deixou que ela descesse realmente ao seu coração e que crescesse. Os pássaros simbolizam o inimigo que vem e arrebata a semente que foi plantada, que caiu na beira do caminho, certo? E aí ela não cresce. O terreno rochoso, as rochas são a representação dos sofrimentos da vida de um homem, que todos aqui passam por essas dificuldades, mas por não ter terra, por não ter profundidade, por não ter raiz, elas cresceram rápido, mas também morreram rápido quando veio o sofrimento, quando veio a angústia, quando veio todos todos os pensamentos maus, quando veio tudo aquilo que tenta tirar o homem do caminho de Deus. Como ela não estava profundo, né, não estava firmado realmente na rocha, ela, apesar de estar num terreno rochoso, não estava firmado na rocha, e aí morreu. O terreno cheio de espinhos são aqueles que só pensam mesmo na sua vida, não estão preocupados na vida de Cristo, não estão preocupados com a obra do Senhor, não se lembram de que a sua vida tem que ser espiritual e que futuramente Deus vai cobrar. E a terra boa simboliza um bom coração, aquele que ouviu a palavra, que deixou que entrasse no seu coração, que buscou mesmo o conhecimento de Deus, que se arrependeu de seus pecados, e aí ele teve uma transformação, sua vida floresceu e frutificou. E todas as pessoas que conhecem, vê a diferença na sua vida através dos seus frutos, certo? Então esse é o bom coração. E aí eu perguntei para as crianças, quando eu fiz essa demonstração, perguntei a elas, que coraçãozinho é que elas têm? Que tipo de pessoa que elas são? Que é isso que eu quero, é trazer essa meditação para as crianças, certo? Qual é o coração que elas têm? Será que elas estão deixando que o inimigo tire a palavra de Deus do seu coração? Será que elas estão deixando que as plantinhas, que a semente de Deus não cresça em seu coração? Ou será que elas estão mais preocupadas com seus amigos, com as festinhas, elas estão mais preocupadas com jogos, elas estão mais preocupadas com as amizades ou com a palavra de Deus? Ou será que o coração dela é bom e ela está deixando que a palavra de Deus entre em seu coração? Certo? Porque criança, elas só são criança na idade, mas na palavra de Deus todas elas têm a necessidade também, a partir do momento que elas entendem o que é certo e o que é errado, elas têm a necessidade de aceitarem a Cristo, de deixar que Jesus Cristo faça a mudança em sua vida. Então eu deixo essa meditação. Que coração é o seu? Então essa foi a explicação da parábola do semeador.
A paz do Senhor para todos.